O trabalho que será apresentado será sobre o controlador lógico programável de baixo custo. O nome do projeto é SLP Master. O nome dos participantes é o Ederson Batista Berti. O curso é Engenharia da Computação e o professor orientador é Eliane Silva Custódio. Temos disponível aí na tela 4 modelos de hardware aí que podem ser utilizados para automação. E uma pergunta: qual dos modelos de hardware você utilizou em algum projeto? Mas também pode ser para uma prototipagem. Provavelmente a maioria já utilizou um ou outro desses modelos aí, por exemplo, da Mitsubishi ou da Siemens. Tá? Mas aquela placa azul do Arduino, que está semi-escondida atrás do projeto, talvez muita gente utilizou. Tá? Voltando aos modelos de CLP de mercado, a gente tem 3 modelos disponíveis aí. Mesmo que tenha 2 modelos da Siemens, cada qual possui uma linguagem diferente de programação. O CLP da Mitsubishi também. Ou seja, quando a gente vai utilizar em um determinado projeto que a gente não tenha utilizado ainda, a gente terá que aprender a linguagem de programação específica desse produto. Tá? Agora voltando para a parte do Arduino. Provavelmente muita gente utilizou e muita gente desenvolve bibliotecas para essa área aí do Arduino. Tá? E se eu dissesse que esse modelo aí de CLP, que é o 4º modelo, ele poderia ser programado utilizando a mesma metodologia aí do Arduino. Então, tem um hardware disponível, uma biblioteca de programação que a gente consiga fazer um download, semelhante quando a gente vai utilizar, por exemplo, um LCD. A gente baixa a biblioteca, carrega no código e não se preocupa, por exemplo, em ter que fazer fazer download do datasheet de um display de LCD e estudar como inicializar um display. A biblioteca está pronta, a gente executa as funções e utiliza o LCD. Essa é a ideia desse controlador lógico programável. Eu sou o Ederson Batista Berti, eu sou técnico em eletrônica, sou tecnólogo em automação, sou especialista em automação e estou cursando engenharia da computação aí na fase final do curso. Atualmente tenho 44 anos, eu trabalho na indústria desde os meus 14 anos e sou empresário aí há 9 anos. Tá? E o projeto é um controlador lógico programável. Qual é a proposta do projeto? Então, um controlador lógico programável para pequenas e médias automações, como máquinas novas, ou retrofit, que seria uma reforma de máquinas antigas com painéis eletromecânicos. A gente considera estar colocando um equipamento mais novo aí, com teclado, com display de LCD, que a gente consiga interagir com esse processo, aí, por exemplo, pegar uma contagem de produção ou acompanhar tempos de produção. Poder ser utilizado em células de automação, pequenas células de automação. O equipamento deve ser de baixo custo, ou custo mais acessível que os equipamentos normais de mercado. Precisa ser customizável. Por exemplo, a gente não vai produzir um equipamento que seja uma placa só, o cliente comprou e é essa a solução. Então, esse projeto consegue ser slotado, por exemplo, numa placa. O cliente quer, o nosso projeto original é 8 entradas digitais e 8 saídas digitais. O cliente quer 16 entradas digitais ou 16 saídas digitais, é possível fazer isso. Deve ser programado com IDE open source, como VS Code ou IDE do Arduino. Deve possuir uma biblioteca de programação para auxiliar como se fosse um shield de Arduino. Então, quais as dores do mercado aí que a gente tem ideia de resolver com esse projeto? Tá? Falta de profissionais no mercado. Então, como eu citei antes, nos slides anteriores, a questão dos 3 modelos de CLP, cada modelo daquele necessita de um profissional com conhecimento naquela ferramenta. Tá? Então, ou o profissional conhece, ou ele pega a ferramenta e a curva de aprendizagem é muito grande, que ele vai ter que aprender a trabalhar com a ferramenta e depois aplicar. Isso exige um tempo. Projetos que não saem do papel pelo custo. Então, vamos dar um exemplo que a gente pega um CLP, um S7200, um CLP ótimo assim, mas dependendo do tamanho do projeto que a gente está fazendo, da automação que está sendo feita, ele possui poucos recursos de hardware, por exemplo, o recurso de entrada e saída, e quando a gente acaba pegando expansão ele acaba ficando muito caro, então inviabiliza. Tá? Isso acontece com outros modelos de CLP também. Recursos, custo, esse projeto tem que ser um custo mais acessível. Recursos, à medida do tempo que o produto avança assim, no desenvolvimento, a gente pode estar adicionando recursos novos, aí, como comunicação e favorecendo a indústria 4.0. Facilidade de programação.
Linguagem disponível para download, aí muita gente utiliza. Ferramenta gratuita ou de baixo custo, seja a IDE de desenvolvimento ou o gravador. Um USB ASP, por exemplo, que é utilizado para gravação de microcontroladores da Atmel. Possibilidade de expansão, intercambiar placas, né, de acordo com a necessidade do cliente. Muitas pessoas conhecem, então a curva de aprendizagem da linguagem é bem menor, tá? Então, né, ele vai ter que trabalhar um pouquinho em cima da biblioteca e conhecer um pouquinho do hardware e aplicar. Qual o impacto, que problema pode resolver com esta solução? Muitos projetos saíram do papel, eu comentei no slide anterior. Talvez muitas pessoas não são da área ou são entusiastas e têm alguma ideia em mente para fazer. Como veem que a ferramenta tem uma facilidade, vamos dizer assim, de programação, talvez deem sequência nas suas ideias. Isso acaba aparecendo produtos novos no mercado. A linguagem não é específica de um fabricante, então pode haver esforço de desenvolvimento. Então a própria comunidade do Arduino aí tem uma comunidade gigantesca desenvolvendo algumas aplicações em cima e sempre tem coisas novas aí, então o pessoal fica trabalhando constantemente. Então esse hardware, vamos dizer assim, ó, pode ter gente trabalhando também em cima de melhoramento no software e deixar ele mais eficiente. Muitos equipamentos poderão ser recuperados por retrofit. Isso foi o motivo da minha motivação inicial. Então percebi uma necessidade, que eu tinha um equipamento que eu poderia estar colocando um CLP dentro da empresa. E na época ficou caro e eu resolvi tentar desenvolver um CLP, que era uma coisa que fazia muito tempo que eu tinha vontade de trabalhar em cima de um projeto. Geração de postos de trabalho. Caso eu venha dar sequência nesse projeto e tornar um produto, eu estou gerando postos de trabalho. Isso aí é uma linha de produto a mais. Eu conhecendo a proposta e o CLP Master, então a gente vai mostrar aí agora a bancada onde é que foi montada aí para apresentação. Esse é o módulo principal, onde é que a gente tem onde é gravado o programa, que seria a CPU, módulo de entradas digitais em verde, módulos de saídas digitais em vermelho, a IHM com display e teclado. Então esse módulo a gente simula as entradas digitais utilizando chaves e os LEDs a gente utiliza para simular saídas digitais. Outro detalhe é a ferramenta de programação, que é um USB ASP, que é um gravador para microcontrolador Atmel. Quais os diferenciais desse projeto? Então, a linguagem de programação que é conhecida, tá? Pode haver uma comunidade de desenvolvedores ajudando, tá? Isso. Ferramenta de programação comum aí, de acesso fácil para gravação. Pode ser utilizado um USB ASP aí, que é extremamente barato, tá? Em relação a, por exemplo, um gravador do CLP Logo aí, que custa aí aproximadamente R$400, tá? Esse aí custa entre R$30 e R$50. Expansão aí. Hoje o barramento porta até 6 slots com 48 entradas e saídas, mas ele pode chegar até 112, tá? No avançar do projeto. Isso dá um tamanho aí para fazer algumas automações aí de médio porte já. Custo por módulo de expansão acessível. Então, como a gente faz uma placa eslotada, né? Depois a gente vai mostrar como é que é espetada as placas no barramento. Para ter uma ideia, as placas são eslotadas, então a gente pode intercambiar a placa de entrada, a placa de saída de forma mais fácil. Então, se a pessoa quiser alterar, depois é só comprar a placa. Esse modelo que está exposto aí seria um modelo concorrente, que hoje tem no mercado aí, que é um CLP chinês. Tá? Ele está aí com 12 entradas digitais e 8 saídas digitais aí a relé. Então ele é programado utilizando a linguagem da Mitsubishi, tá? Mesmo sendo chinês. Até onde eu sei, ele não tem possibilidade de expansão. Então a gente acaba ficando preso em cima de um hardware, né? Então uma frase aí para concluir: toda grande caminhada começa com um simples passo. Essa frase aí é de Buda. Eu acredito que a gente deve ter dado uns 2 passos, pelo menos. O primeiro foi começar o projeto e o segundo foi participar do processo da aceleradora. Então a partir desse momento aí eu fico à disposição aí da banca para responder alguns questionamentos aí sobre o projeto.